O que é a janela 1040? É um grupo de povos não alcançados que vivem na janela 1040, que é uma janela retangular que se estende desde o ocidente da África até o oeste da Ásia, que são os 10 graus e 40 graus, 10 e 40 na linha do Equador. Esta janela 1040 está constituída das 64 nações mais perdidas, mais necessitadas da face da terra. Essa janela 1040, os graus 10 e 40 ao norte do Equador, do ocidente da África ao oeste da Ásia, ele compreende mais da metade do mundo. Lá estão 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca. Para que você possa ter ideia, se nós fôssemos citar todos os países da janela 1040, nós não teríamos tempo para citar todos os países da janela 1040. Muito menos amanhã, quando eu irei falar sobre os povos não alcançados. Se vamos citar todos os povos não alcançados, levaríamos muito tempo para falar sobre a sua cultura, sobre a sua língua, sobre os seus dialetos e os seus costumes. Para que você tenha uma ideia clara, somente uma introdução, a razão que a janela 1040 é um desafio para a igreja: ela faz parte de 1/3 da superfície da terra, e 2/3 da população de todo o mundo está ali. Para que você tenha ideia, China há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Em Índia há 1 bilhão de pessoas. Somente a China e a Índia tem 2 bilhões de pessoas. O que resta dos 300 milhões ou 400 milhões dos povos não alcançados e que estão e fazem parte da janela 1040, muitos deles ainda são inalcançáveis com o Evangelho. Há nações que uma porcentagem tão pequena tem ouvido o Evangelho, como Índia, somente 2%, ou como Japão, 0,9%, não chega nem a 1%. Trata-se da população mais necessitada do Evangelho. 97% dos 3 bilhões de pessoas vivem nas 64 países, uns dizem 55, outros 64 países menos evangelizados do mundo, vivem na janela 1040. É o maior desafio para a igreja, é o maior desafio para os missionários, é o maior desafio para a liderança mundial da igreja: enviar missionários à janela 1040. Isto constitui o nosso coração, o nosso querer, o nosso sentimento, que nos leva a encarar o desafio daqueles não alcançados. Uma das grandes razões que a janela 1040 é um grande desafio, porque a maioria dos pobres estão lá. De cada 10 pessoas mais pobres, 9 estão lá, onde possui uma renda per capita da produção nacional do peso bruto, que é igual aos Estados Unidos da América e US, $500 por pessoa ao ano. Todas essas pessoas vivem na janela 1040, que constitui a um ano de $350 a $500 por ano. É o seu trabalho, não é por mês. A maioria dos pobres estão lá. Nós temos viajado intensivamente o que é nos últimos anos através da janela 1040, seja desde o leste europeu ou seja do outro lado da Ásia. Você vai encontrar as maiores necessidades de povos que jamais têm ouvido o nome de Jesus. Você vai a Papua Nova Guiné e você deve começar a pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos, porque eles não têm ideia de Deus, eles não têm ideia de Jesus, eles não têm ideia de salvação, eles não têm ideia da regeneração, nada. É incrível. Pelo menos na América Latina há uma ideia do que é Deus, o que é Jesus, o que é redenção através do catolicismo. Mas você vai a nações que nunca ouviram o Evangelho, você ficará estupefato por entender e por saber que na janela 1040 é o maior desafio da igreja, onde estão a maioria de quase 2 bilhões, 2 ou 2, como é que se diz? 2 bilhões e 400 milhões
de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mais da metade da população vive na pobreza. Mais da metade da população do mundo ainda não tem ouvido o nome de Jesus. E somente 8% de todos os missionários estão na janela 1040. 8% somente. Para que tenha ideia, 92% de todos os missionários do mundo estão fora da janela 1040. São missionários que constituem países europeus, e a maioria, 60% deles, estão nos países africanos. Mas a janela 1040, somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040, porque é o maior desafio que constitui para a igreja a janela 1040. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado em irmos fazer missões? John Wesley dizia: tua única incumbência aqui na terra é pregar o Evangelho, e o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos trabalhando e fazendo o trabalho de milhares daqueles que não querem fazer. Estamos cansados, viajando constantemente, como hoje, fomos dormir 15 para 6 da manhã. Estamos trabalhando constantemente, pegando aviões e dando volta ao redor do mundo todos os anos, porque estamos cumprindo, ou estamos fazendo o trabalho daqueles que não querem fazer. Então nós temos que pagar o preço. Então devemos compartilhar este peso que há no nosso coração. É o maior desafio da igreja, o que é a janela 1040, pelo fato da janela 1040 ser tão difícil para aqueles homens e mulheres que realmente desejam pagar o preço. É difícil. Não há mais em muitos lugares ou muitos concílios aquela ideia e aquela entrega e aquela paixão que nós tínhamos antes no passado. É claro, o que os olhos não veem, o coração não pode sentir. Se você tivesse ido conosco à Índia, você teria uma ideia melhor do que nós estamos falando. Diga: Senhor, eu estou disposto a ir. Espírito Santo, eu estou disposto a ir. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Senhor, eu estou disposto a deixar tudo que devo deixar para ir pregar e para ouvir a tua voz e cumprir com o teu chamado. Hudson Taylor dizia: na China, durante 50 anos, o sol nunca levantou-se, nunca surgiu detrás da colina antes que eu estivesse de joelho. Henry Martin, quando chegou à Índia, disse: Senhor, eu quero gastar-me para a Índia. William Carey dizia: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria 1000 vidas pela Índia. A janela 1040 é o maior desafio. E em terceiro lugar, então, nós temos um propósito. Primeiro, você tomou nota da base. Segundo, consequência. Terceiro, propósito. O propósito é fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é fazer convertidos. Fazer discípulos é discipulá-lo para que alcance a maturidade, para que sejam homens calibres, para que sejam homens maduros, para que sejam homens capazes para ensinar a outros, que sejam idôneos, que sejam fiéis, que sejam capazes, que tenham a habilidade de entender que este é o nosso propósito. Nosso propósito não é trabalhar para um concílio, para trabalhar para uma denominação. Nós trabalhamos para o reino. Nós trabalhamos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos. Você tem um chamado extraordinário, não somente ao seu bairro, sua igreja, sua escola e seu trabalho. Você deve estar aberto, não somente orar para missões, mas ser resposta para a sua própria oração. 54% de todos os missionários e 90% do sustentamento vem dos Estados Unidos da América. Mais de 36 mil missionários americanos estão servindo ao Senhor nas terras estrangeiras, mas somente 8% de todos os missionários do mundo estão na janela 1040. Quer dizer que 92% estão fora da janela 1040. Onde deveria estar o maior núcleo de missionários, que deveria ser dentro da janela 1040, eles estão fora da janela 1040. Quinto lugar, o método da janela 1040.
O método é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os que guardem a minha palavra. A base é Cristo, toda autoridade me foi dada. A consequência é ir, portanto, o propósito é ser fazer discípulo. Quarto, a esfera de todas as nações. E o método é evangelizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Birmania, em inglês é Burma. Há 35 grupos étnicos e sociais nesse país. Dos 135 grupos étnicos e sociais desse país, na região de Myanmar, 134 nunca ouviram o nome de Jesus. Somente um só. Dos 135 grupos, 135 tribos, 135 grupos étnicos e sociais, uma ouviu. E uma tem o Novo Testamento no seu dialeto. Eles vivem isolados, em áreas remotas, difícil para a penetração do Evangelho, onde não há rádio, não há satélite, não há internet, não há televisão, não há nada, não há nem bicicletas. Quem alcançará esse povo? Sexto lugar, o conteúdo de nossa mensagem, a janela 1040, está lá em Mateus 28, 18 a 20. Tudo que eu vos tenho mandado, ensinai às nações. Não é uma nova doutrina de homem, não é alguém que se para e diz: oh, recebi uma nova revelação. Não, é uma questão de entrega, é uma questão de paixão, é uma questão de morte para o seu ego e seu eu, e dizer: Senhor, eu estou disposto a ir. A África dizia David Livingstone, na conferência de missões lá na Escócia, ele diz: voltarei ao continente do meu amor, mesmo que a comida é péssima, o calor é insuportável, e mesmo que a malária tenha destruído a minha esposa, voltarei ao continente do meu amor. Mesmo que minhas mãos estão débeis e os meus pés não consigo mais andar, mas é de lá que eu quero encontrar-me com o meu Salvador. É de lá que eu quero encontrar o meu Salvador. Voltarei ao continente do meu amor, voltarei ao continente da minha entrega, voltarei à África. Casei-me com uma mulher e ela se chama África, e até o fim das minhas existências e até a última gota do meu sangue será África para Jesus, África para Jesus e África para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. David Livingstone, que homem extraordinário, homens que deram a sua vida. Sétimo, que é o conteúdo, é todas as coisas que tenho mandado. Sétimo, último lugar, a provisão é: eu estou com vós todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias, seja em Atos 1:8 em Jerusalém, na sua cidade, em Judeia, sua nação, Panamá, Salvador, Samaria, comunidades que estão aisladas, segregadas, diferentes culturas, religiões, ou o último da terra, Ele está aí. David Livingstone, quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário. À medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus, e quem não entende missões nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus, e você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. Ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados, e quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer: que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone, David Livingstone caiu para o lado direito, caiu sem mover-se, caiu, já estava esfriando o seu corpo, morreu de joelhos.
morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios, estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar um pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África um dia.